Boa tarde, bem-vindo à Assembleia Geral. Paulo Portas voltou a defender a necessidade de reduzir o IRS a partir de 2015. Na opinião do Vice-Primeiro-Ministro, é importante aproveitar o crescimento económico para aliviar a carga fiscal sobre os trabalhadores. Mas para isso é também necessário o consenso com o maior partido da oposição. Como sempre, neste Assembleia Geral, queremos saber a sua opinião e contamos com a sua participação. Acha possível reduzir o IRS em 2015? Para baixar os impostos é preciso reduzir a despesa? Ou, na sua opinião, é possível aliviar a carga fiscal para os trabalhadores se a economia recuperar? E é necessário um consenso com o PS para manter a estabilidade fiscal? São algumas das questões para as quais gostaríamos de conhecer a sua opinião e que vamos também procurar dar resposta com a ajuda do nosso convidado. Antes disso, vamos mostrar as declarações de Paulo Portas, que está confiante na recuperação da economia portuguesa e acredita que o PIB até pode crescer mais de 0,8% este ano. Em entrevista à Reuters, o Vice-Primeiro-Ministro defendeu também que deve haver acordo com o PS para o período pós-Troika, em particular para baixar o IRS a partir de 2015. O governo está equilibrado, estável e vai chegar ao final da legislatura sem mais crises. A garantia é de Paulo Portas, que em entrevista à Reuters mostra-se confiante na recuperação da economia portuguesa. Eu vou responder-lhe de uma forma prudente. Se nós superarmos o 0,8% de crescimento estimado, eu não ficarei surpreendido. Portas enumera vários indicadores. As exportações bateram recordes no ano passado, o turismo teve o melhor ano de sempre, há mais empresas a nascer e o desemprego está a diminuir. Ao longo da entrevista, Paulo Portas repete várias vezes uma palavra-chave: confiança. Um sentimento que, na opinião do Vice-Primeiro-Ministro, está por detrás da recuperação de Portugal. Assim como confiança atrai confiança, eu acho que Portugal está a regressar ao GPS do investimento. Assim como eu vos disse quais é que são os indicadores que eu considero positivos, aquilo que eu chamei no verão passado sinais ténues de crescimento da economia, e que já são muito variados e são coerentes, todos nós sabemos que, não apenas durante o tempo do resgate, mas eu diria na última década, o indicador mais crítico é o do investimento. E onde Portugal tem que recuperar mais é em termos de investimento. Ora, o investimento tem uma condição prévia, chama-se confiança. Paulo Portas está também confiante na próxima avaliação da Troika, a 11ª em 12, e na saída do programa de ajuda externa. O Vice-Primeiro-Ministro garante que Portugal está cada vez mais próximo da Irlanda e mais longe da Grécia e que a Europa também precisa de um caso de sucesso, mas não quer entrar em especulações. Portugal termina o programa em 17 de maio. Nós ainda não estamos no momento de divulgar a decisão do Estado português e das suas instituições sobre a forma de sair do programa. No entanto, é preciso pensar já no futuro pós-Troika. Para o Vice-Primeiro-Ministro, a nova normalidade terá de conjugar finanças saudáveis com crescimento económico, criação de emprego e mobilidade social. Por isso, é importante que os partidos do arco da governação se entendam sobre várias matérias, como, por exemplo, os impostos. Eu acho que nós temos que trabalhar para que o início da redução do IRS aconteça em 2015. E para isso, muito em breve, será nomeada uma comissão de reforma do IRS. Uma redução que, sublinha o Ministro, deve ser previsível e estável. Sem referir diretamente o principal partido da oposição, Portas faz a comparação com a reforma do IRC, onde o Governo e o PS chegaram a um entendimento. A Assembleia Geral de hoje é muito simples, basta ligar o número de telefone que vai agora aparecer no ecrã do seu televisor, que é o 213236898, e responder à pergunta: o IRS deve descer em 2015? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico, em www.economico.pt, enviar-nos a sua opinião através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou então deixar um comentário na página do Facebook do Diário Económico.
No site do Económico pode também fazer a sua votação, que está a decorrer como habitualmente um inquérito, e dizer se acha que o IRS deve ou não descer em 2015. Basta então ir ao site do Económico em www.económico.pt e votar sim ou não. Ao longo deste programa vamos dar conta desta votação e no final daremos naturalmente o resultado. Para falar sobre o IRS, se é possível ou não descer e em que circunstâncias, está aqui em estúdio nesta Assembleia Geral Carlos Paz, professor de Economia. Muito boa tarde, obrigada pela sua presença nesta Assembleia Geral. Em primeiro lugar, e pegando nas declarações de Paulo Portas, é possível definir uma data para baixar o IRS? É possível, o Governo é que manda. Portanto, pode definir a data quando lhe apetecer. A pergunta que devemos fazer é se está em condições de definir essa data. E basta pensarmos uma coisa à cabeça. Fechado que foi o ano de 2013, o déficit foi de 7,2 milhões de euros. Eu não digo nunca em percentagens do PIB para as pessoas conseguirem perceber a dimensão do que estamos a falar. Portanto, são 7,2 milhões de euros que o Estado gastou a mais do que aquilo que recebeu. O que significa que no dia 1 de janeiro de 2014 estávamos todos 7,2 milhões de euros mais pobres e mais endividados. Okay? Dito isto, a pergunta é, há espaço ou espaço de manobra para baixar os impostos, sim ou não? E no caso de sim, quais deles? Se a economia crescesse e realmente crescesse a ponto de aquilo que a economia gerasse com a atual estrutura de impostos fosse superior a estes 7,2 milhões de euros, então eu diria, baixem-se os impostos todos. O que se passa é que, tendo nós déficit, não tendo superávit e tendo déficit, é muito difícil dizer estamos em condições de baixar impostos. Que temos que baixar alguns, não tenho dúvida. A nossa carga fiscal é muito alta para aquilo que o Estado nos dá. Portanto, temos que baixar alguns impostos. Se é o IRS, tenho sérias dúvidas. Porquê? Vamos lá ver se eu consigo explicar. O Estado tem três tipos de income, tem três tipos de receitas. A primeira é a receita dos impostos. Portanto, impostos, como o próprio nome indica, são nos impostos. Mandam-nos pagar opção, e a gente tem que pagar. Exatamente. O nome é isso mesmo. Portanto, são impostos. A gente tem que os pagar. A segunda fonte de receitas são as chamadas taxas, que são aquelas coisas que o Estado cobra por serviços que presta diretamente. Um bom exemplo disso, por exemplo, os serviços do Metropolitano de Lisboa ou o serviço da Carris, em que a gente, para usar o transporte público, paga uma taxa, neste caso chamado bilhete ou título de transporte, paga uma taxa ao Estado, a uma empresa pública, vai reverter para o Estado. E o Estado, de volta, dá-me o bem de transporte. A mesma coisa se for renovar o bilhete de identidade, ou se for hoje cartão de cidadão, ou se for renovar um passaporte, é igual, paga uma taxa. Portanto, a primeira é imposta a toda a gente, a segunda é coisas que pagamos se usarmos, que são as taxas. E, finalmente, a terceira receita são as coimas ou multas, e que são aquelas que vêm de pessoas que não se portaram bem, por alguma razão. Pessoas ou empresas, entidades que não se portaram bem. Normalmente, esse é um dos erros das economias ocidentais, normalmente, cada vez que é preciso aumentar a receita, carrega-se diretamente nos impostos, ou seja, naqueles que são para toda a gente. Enquanto que a mentalidade deveria ser ao contrário. Eu devia mais depressa cobrar a quem se porta mal e a seguir cobrar a quem usa as coisas e só no fim aumentar aqueles que são gerais para todos. Mas não é também mais difícil obter receita ao cobrar a quem se porta mal? Claro que sim, e é preciso inteligência, e é preciso trabalho, e é preciso competência na análise das coisas, sim. Enquanto que aumentar os impostos é muito simples. Diz, aumenta X. Ou seja, os sucessivos governos têm pela via mais fácil. Claro, sempre pela via mais fácil. Assim como, neste momento, o baixar dos impostos é exatamente igual. A pergunta que me fez, o Governo pode definir uma data? Pode, é ele que manda. Portanto, se manda, pode definir a data. Mas pode na perspectiva política, pode na perspectiva económica? Não, na perspectiva económica não pode. E está dependente de quê, então? Está dependente do crescimento económico de 2014, essencialmente do crescimento económico de 2014, e, portanto, se chegarmos ao fim do ano de 2014 e em vez dos tais 7,2 mil milhões de déficit, tivermos muito próximo do equilíbrio, ou o equilíbrio ou o lado positivo, que nunca aconteceu, mas se estivéssemos, claramente no dia 1 de janeiro de 2015 o Governo poderia dizer baixa o IRC, o IRS ou o IVA.
Mas diz que só é possível baixar os impostos com superávit, isso é quase mesmo que dizer que nunca vai ser possível baixar os impostos. Exatamente. Ou então baixemos a despesa. Porque o problema é, os impostos cobrem a despesa. Ou, aliás, não cobrem. Faltaram 7,2 mil milhões de euros. E, portanto, o que temos que fazer é baixar a despesa. E baixar a despesa, é bom começarmos a desmistificar algumas das coisas que muitos dos políticos e alguns dos comentadores e mesmo alguns dos jornalistas vão propalando aos sete ventos e que se tornam verdades absolutas. Hoje em dia é normalíssimo ouvirmos pessoas dizer que 80% da despesa do Estado é os ordenados dos funcionários públicos. Não é, é 53%. O número real do orçamento deste ano é 53%, não é 80%. E, portanto, há 47% de outras coisas onde poderíamos baixar as despesas. Por exemplo? Em todas as outras despesas do Estado. O Estado gasta dinheiro infinito, desde os bens que todos nós consumimos, a água, a eletricidade, as telecomunicações, portanto, desde esse tipo de bens até os parceiros, os gabinetes jurídicos, as consultorias, tudo isso, são 43% ou 44% da despesa do Estado está nisto. Mas este governo foi eleito a dizer que seria relativamente fácil e estavam identificados os consumos intermédios, as gorduras do Estado. Subiram. Onde iria... Subiram. Eu sei que foi eleito com um discurso que era é possível baixar 1.000 milhões de euros nos consumos intermédios. E não subir os impostos, era o que dizia Passos Coelho antes de ser eleito. Ora, o que aconteceu foi que subiram os impostos e subiram os consumos intermédios. E, aliás, é fácil olharmos para o resultado deste ano. O resultado deste ano que passou, de facto, o Estado retirou à economia via impostos 3,5 mil milhões de euros. Ao mesmo tempo, o mesmo Estado encolheu no déficit 1,3 mil milhões de euros. Significa que 2,2, ou seja, a diferença entre 3,5 e 1,3, os 2,2 foram torrados. Torrados, desapareceram. Positivamente desapareceram. Metade disto, 1.100 milhões, a gente sabe que foi na operação das swaps. Mas a outra metade não sabemos. Foi neste tal aumento de despesas do Estado, que nem sequer é nas despesas sociais, é nestas outras despesas todas. Carlos Paz, vamos então nesta altura começar a ouvir alguns telespectadores Força. Que já estão a aguardar para participar. Já está à espera ao telefone Alberto Silva, reformado, liga-nos de Estremoz. Muito boa tarde, Alberto Silva, a sua opinião, por favor. Muito boa tarde, Sr. Jornalista, e boa tarde ao seu convidado. Eu gostaria de começar por dizer que, apesar do esclarecimento que eu ouvi do seu convidado sobre a dificuldade de redução do IRS, não há dúvida que ele é um dos impostos mais penalizadores. E mais penalizadores porque atinge, de maneira geral, todos os portugueses, sem olhar a meios, digamos assim. Eu explico uma situação como a minha, e que há muitas, infelizmente. Acontece que, recentemente, enviudei e agora querem-me recrutar, ainda não estou a receber, mas já tenho atribuído uma pensão de sobrevivência da minha mulher, que é reduzida em 50%, passou de 2.338 para 1.169. Até aqui tudo correto, tudo como deve ser. Agora, acontece que eu tenho, há vários anos que a minha pensão, como de todos os funcionários públicos aposentados, não é mexida, de 2.225 euros, valor bruto. O que é que acontece? Como o Estado não lhe convém, tem nas tabelas do IRS uma tabela só para casados ou não casados. E incluindo nos não casados, o que é que faz? Junta o valor bruto da minha pensão, que já não é igual, porque já sofreu tantos cortes ao longo dos últimos anos, junta-lhe o valor da pensão de sobrevivência da minha mulher e aplica-me uma taxa de 32,5%, que ainda por cima, como ultrapassa determinado valor que está estipulado, não tem direito à dedução específica, e depois a dedução que é feita por pessoa, só é feita por um. Quer dizer, o acumular é de 2, mas a dedução depois é feita só de um. O que significa que, na prática, a pensão de 1.169 euros quase que desaparece toda, porque depois temos que juntar a isto ainda por cima o corte, mais 1% que eu vou descontar para a ADSE e mais o SES que querem me aplicar a mim e à pensão
de viuvez dela. Ora, isto não faz sentido porque o que é um facto é que, quer queiramos, quer não, tudo desce, porque ao fazer a declaração do IRS, para uma pessoa que é doente, e eu sou, infelizmente, tenho vários problemas, desde diabetes a outras coisas, só podemos deduzir 10%, o que é uma coisa muito curta para poder abater. E depois, o que é que acontece? No meio disto tudo, o que não há dúvida é que o rendimento disponível mensalmente, como dizia o seu convidado muito bem, é o aumento do gás, é o aumento da luz, é o aumento das taxas para tudo e mais alguma coisa, inclusivamente, para como eu, que vivo na província, que não utilizo os bens a Carris, nem o metro, nem outras coisas, têm que pagarem de uma forma indireta através de outros impostos. Acontece que, efetivamente, o grande mal é que não há condições, principalmente quando se tem 2 filhos, dos quais um está desempregado. Portanto, quer dizer, o Estado não vê aquilo que se passa com cada cidadão português. Eu não estou a querer ser um exemplo, mas tenho que encontrar aqui uma forma de vos explicar como é que estou a ver o problema. Alberto Silva, já ficou claro o seu caso e a sua opinião. Muito obrigada pela sua participação neste Assembleia Geral. Vamos continuar a ouvir e a ver também outros comentários. Está também na página do Diário Económico no Facebook a opinião de vários telespectadores que, em resposta à nossa pergunta sobre se o IRS pode baixar a partir de 2015, um telespectador que se identifica como Ilídio Nunes escreve: é normal, vai haver eleições, devem pensar que somos parvos. Então, a opinião que deixa este telespectador numa página do Diário Económico no Facebook. Está já em espera ao telefone um outro telespectador, José Fernandes, reformado, liga-nos de Lisboa. Muito boa tarde, a sua opinião, por favor. Boa tarde. Eu queria dizer, relativamente àquilo que o vosso convidado disse, que eu acho correto. Ou baixam as despesas, a possibilidade do IRS diminuir em 2015 é de anedota. Não vai diminuir. Antes deve aumentar, porque Portugal assinou um tratado, que eu não sei o nome, que tem que, a breve prazo, chegar a uma dívida, a um déficit, aliás, de 0,5%. Ora, se nós estamos em 5,5%, ainda faltam 5 pontos para lá chegar. E isso só pode ser conseguido, de facto, de 2 maneiras. Aumenta-se o IRS, porque o IRC vai diminuir, por um lado, e, por outro lado, não se vê nenhuma diminuição da despesa. Quanto à economia, praticamente nós só temos 2 grandes empresas em Portugal, que é a Portucel e a Galp, empresas industriais. O resto, mesmo a Auto Europa e outras empresas de montagem de automóveis, dependem de importações, e muita importação. Portanto, eu não vejo nenhuma hipótese de em 2015 baixar o IRS. Isso é só propaganda. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigada a nós pela sua opinião e pela sua participação neste Assembleia Geral. Vamos já de seguida ver uma outra opinião que nos chegou por e-mail aqui ao Assembleia Geral, e uma telespectadora que se identifica como Maria Castro responde em resposta à nossa questão sobre se o IRS deve baixar em 2015. Maria Castro diz: querem baixar o IRS em ano de eleições e depois vem outro governo e volta a aumentar. Reduzem o IRS e como compensam aquilo que se perde. E quando se perde, já fizeram as contas? Pergunta então esta telespectadora que enviou aqui um e-mail para o Assembleia Geral. Vamos já de seguida continuar a ouvir telespectadores. Um outro que já está ao telefone à espera, António Rodrigues, é funcionário público, liga-nos de Mafra. Muito boa tarde. A sua opinião, por favor. Olha, boa tarde.
desejava cumprimentar, portanto, a senhora doutora, como, portanto, o comentador. O comentador, para mim, desculpa o termo, portanto, pode ser um objetivo um bocado coisa, mas 5 estrelas, portanto, para mim devia até vir outros canais, mas adjetivaria, se bem que não sei adjetivar as pessoas, não é? Sem ofensa, corrosivo, conciso e preciso. Bem, dito isto, eu acho que, fundamental, havia possibilidades, há possibilidades, o que ele disse é verdade, há possibilidades, mas para mim devia ser já proibido não, quer dizer, que o IRS, a sobretaxa, baixasse não, fosse abolida em 2016, repito, 15 devia ser o Presidente da República faça alguma coisa na vida dele, de jeito, né? E devia proibir, sei que não pode, de que em 2015 houvesse qualquer intervenção sobre isso. E que os dois principais partidos, não é? Portanto, os dois principais, não, os que estão no governo, o principal do governo e o principal da oposição, se comprometessem nessa situação, bem, se entendessem claro, portanto, e só nessa altura é que podia haver condições a partir de 2016. Condições, não sei se havia condições financeiras, pelo menos condições políticas, não é, digamos. Depois, queria dizer que hoje penso que já o bancos internacionais, penso que estão reunidos com o Governo sobre a projeção da nova operação de lançamento de dívida internacional, não é? E parece, pelo que eu vi, não sei se é verdade ou não, o comentador poderá confirmar, que sabe melhor que eu, parece que o PS também está envolvido, não digo na negociação, mas nas conversações. Acho muito bem, não sei se foi de boa vontade ou se foi chamado, mas de qualquer maneira, portanto, tem que ser por esse caminho do consenso e tem que ser por esse caminho da falta de demagogia e do rigor e, portanto, e o nosso comentador, para mim, ao Governo e já. Boa tarde. António Rodrigues, muito boa tarde, muito obrigada pela sua participação e por deixar aqui a sua opinião neste Assembleia Geral. Vamos então dar a oportunidade agora ao nosso convidado, Carlos Paz, para responder algumas das questões que foram aqui colocadas ao longo deste Assembleia Geral. Carlos Paz, um dos primeiros telespectadores, que até exemplificava aqui com o caso dele, dizia que o IRS é um dos impostos mais penalizadores. É verdade ou é a ideia que ele tem por ser diretamente afetado? Bem, comecemos pelo Sr. Alberto Silva, exatamente esse primeiro espectador, e essa é uma questão que está muito na cabeça das pessoas, mas infelizmente não é verdade. Não é o IRS que é o mais penalizador. Eu vou tentar explicar aqui, é muito difícil de explicar isto, nas aulas é fácil, tenho um quadro e uma caneta, aqui é muito difícil de explicar. Há 3 grandes impostos, o IRC, pago pelas empresas, o IRS, pago por todas as pessoas que têm rendimentos, portanto, basicamente por quem trabalha ou tem outro tipo de rendimentos, e, finalmente, o IVA, pago por toda a gente. Todos os que consomem pagam IVA, tenham ou não tenham rendimentos, desde que esteja a consumir, está a pagar IVA. O que se passa é o seguinte, o IRS, a estrutura do IRS, o que nos diz é o seguinte, às pessoas que ganham um pouco, o IRS tem uma taxa pequenina. Às pessoas que ganham intermédio, o IRS tem uma taxa intermédia, e às pessoas que ganham muito, o IRS tem uma taxa muito grande. O que é que isto significa? Significa que, de todos os impostos que nós temos, é o único que é progressivo. É o único que permite a redistribuição da riqueza. Ou seja, é o único dos impostos que permite eu retirar mais a quem mais tem, para ter hipótese de retirar menos a quem menos tem. O problema é que há poucas pessoas a ganhar muito em Portugal. Mas mesmo assim, existe, depende do que é o limite do ganhar muito ou do ganhar pouco. O que é que se passa com o IVA? O IVA, que toda a gente diz, não, o IVA é um imposto que é cego, o IVA é um imposto que penaliza quem consome, peço desculpa. Não, não é verdade. O que é que se passa com o IVA? Vamos lá ver. A taxa de poupança em Portugal é de 14%, o que significa que 86% do dinheiro que as pessoas todas, os portugueses todos ganham, 86% desse dinheiro é gasto. Portanto, é gasto, é consumido. E paga IVA. Paga uma taxa média de 21%. Portanto, combinando as tabelas das 3 taxas, paga uma taxa de média de 21%. Estes 86% que são ganhos, que são gastos, quero dizer. O que é que acontece? O que acontece é que não são todas as pessoas, não gastam 86% do seu rendimento e poupam 14%. O que acontece é que os mais pobres, todos, gastam 100% do seu rendimento. Os remediados conseguem poupar os tais 14% e os ricos poupam o dobro, para permitir que a tal taxa média seja de 14%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o IVA, cada vez que é aumentado o IVA, o que eu estou é a aumentar a carga sobre todo o rendimento dos pobres,
sobre uma parte do rendimento dos remediados e sobre uma pequena parcela dos ricos. Ou seja, nessa lógica é um imposto mais injusto? Muito mais injusto, brutalmente mais injusto. E nunca é assim que é tratado. E o que é curioso é que quando olhamos em Portugal, aos tais 3 impostos, IRC, IRS e IVA, portanto, pago pelas empresas, pago por quem trabalha e pago por todos, e por todos mesmo, o que é que acontece? O que acontece é que estamos a falámos primeiro da reforma do IRC, ou seja, reduzir os impostos das empresas. Segundo, vamos, agora, segundo a opinião do Sr. Vice-Primeiro-Ministro, reduzir o IRS, que é o único que tira pouco a quem tem pouco e tira muito a quem tem muito, e vamos manter o IVA, que é aquele que tira tudo a todos. Eu peço desculpa, mas não faz sentido. Isso leva-me à outra questão do outro telespectador, José Fernandes, que nos ligava de Lisboa, que perguntava se o IRC vai baixar com esta reforma, como é que pode o IRS baixar também? É exatamente, aliás, ele pôs a questão, o Sr. José Fernandes, boa tarde antes de mais, pôs a questão exatamente como tem de ser posta, que é necessário baixar as despesas, ou seja, não podemos baixar o IRS só porque nos apetece baixar o IRS ou só porque é anos de eleições e fica muito bem baixar o IRS. Eu aqui faço a ponto para o terceiro ouvinte, o António Rodrigues. E o Sr. António Rodrigues, antes de mais, muito obrigado pelo cumprimento que me fez. Mas basicamente aqui, e ele até disse uma frase engraçada, o Sr. Presidente da República até podia proibir, por acaso pode porque pode vetar o orçamento. Portanto, se o orçamento disser que baixa o IRS, ele pode vetar o orçamento e obrigar os partidos a renegociá-lo. O que a julgar pela atuação deste Presidente da República não é muito provável. Não, nunca irá acontecer. Mas por acaso até podia fazer. Mas o que ele diz é muito verdade, é que qualquer baixa do IRS em 2015 para fins eleitorais vai aumentar o déficit. Aumentar o déficit significa pedirmos mais dinheiro emprestado para cobrir esse déficit. Portanto, significa pagar mais juros nos anos seguintes. Pagar mais juros nos anos seguintes significa maior déficit nos anos seguintes, significa maior aumento de impostos nos anos seguintes. O que é que isto quer dizer? Se eu tirar 10% ao IRS em 2015, vou aumentar 15% em 2016. É tão simples quanto isto. Não tenho outra maneira. Mas havia aqui alguma forma, para além dessa que disse, de haver uma intervenção para que não fossem possíveis tomar medidas destas em anos de eleições? Havia se houvesse consciência dos vários agentes políticos envolvidos. Ou seja, se os políticos fossem capazes, e aqui foi mais uma das coisas que foi lançada pelos espectadores, por 2 deles pelo menos, a necessidade, e até do e-mail que veio, a necessidade dos vários partidos políticos terem que se entender, porque têm que se entender. Isto são mudanças que são mudanças para gerações inteiras. Mas o IRC já não foi um consenso pacífico. Aconteceu, mas não foi pacífico. Não foi pacífico. Do IRS é o que for. Mas o que mais me preocupa nem é sequer a componente dos impostos. Como eu disse há pouco, a componente dos impostos, que nos dói no bolso a todos, o Governo muda quando quiser. O novo Governo, ou o Governo atual, ou o Governo vindouro, ou o anterior, mudam no dia que lhe apetecer. O dia que lhe apetecer mudar. O imposto mudou. E está mudado. A despesa, que é aquela que é dura, a despesa não muda de um dia para o outro, nem é possível mudá-la de um dia para o outro, a não ser que a mudemos por maneira falsa de mudar a despesa. Porque, por exemplo, esta nova aplicação de cortes aos funcionários públicos ou cortes nas reformas é uma forma bonita do Governo dizer estamos a reduzir a despesa. Cortes supostamente temporários. Nunca serão temporários, são eternos. Comecemos por aí. Mas é uma forma bonita do Governo dizer estamos a reduzir a despesa, mas não é verdade. Estamos a criar um imposto especial para um pequeno grupo de cidadãos que está a pagar mais um imposto. Portanto, uma vez mais estamos a aumentar a receita e não a reduzir a despesa. Voltando ao início da sua conversa, há impostos, há taxas, há coimas e há outras coisas que ficam algures aqui pelo meio. E há as despesas todas. E as despesas todas é aquelas em que nós deveríamos estar a trabalhar. Ou seja, o Sr. Vice-Primeiro-Ministro... Mas há situações que são criadas que acabam por ser quase uma taxa, um imposto, por exemplo, a Contribuição Extraordinária de Solidariedade. A Contribuição Extraordinária de Solidariedade é um imposto que só se aplica a um universo de pessoas, mas é um imposto. Que não é chamado de imposto. Não é chamado de imposto, mas aí o Dr. Vítor Gaspar era uma pessoa que tinha uma imaginação fértil e adotou esta expressão contribuição extraordinária para tudo e mais alguma coisa. Portanto, cada vez que queria aumentar alguma coisa, punha-lhe uma contribuição extraordinária. Que, perdão-me a expressão, é ordinária, não é extraordinária, porque veio para ficar. Carlos Paz, vamos ouvir mais um telespectador que já está a aguardar ao telefone para participar de uma Assembleia Geral. João Jesus, reformado, Liga-nos de Lisboa. Muito boa tarde, a sua opinião, por favor. Boa tarde, Sra.
Dona Marta e ao seu convidado. Olha, o IRS, a pergunta económica se o IRS deve descer em 2015. É claro que deve descer, nunca deveria sequer era ter subido, mas compreende-se, em ano eleitoral tem de descer. O Governo tinha que apresentar alguma coisa que, enfim, que pudesse iludir o eleitorado. Mas claro que não, os sucessos do Governo são a desgraça de milhões de portugueses. É porque vivemos, porque o contraste que existe com este mundo de fantasia e de inventados sucessos que o Governo deve existir, é contrário ao país real, que é centenas de milhares de desempregados sem trabalho, de apoio social, de milhares de famílias lançadas na pobreza e na miséria, de reformados sem dinheiro para medicamentos, de trabalhadores sem salário para fazer face aos seus compromissos. E aqui é que está, que é 1,5 milhão de desempregados, 3 milhões de pobres, 500 mil desempregados sem qualquer apoio social, 250 mil trabalhadores obrigados a emigrar, mais de 70 mil empresas arrastadas para a falência, 500 mil empregos destruídos, redução média dos salários superior de 10%, mais acesso a cuidados de saúde e educação, e, portanto, não é a questão da descida do IRS não resolve os problemas nacionais. Vamos manter os problemas do país, continuará a afundar-se, a não ser que se opte por renegociar a dívida, os seus montantes, juros e prazos, condições de pagamento, se procura aumentar a produção nacional e recuperar para o Estado o setor financeiro e outras empresas do setor estratégico, se valorizarmos efetivamente os salários e pensões e os explícitos, e sublinho isto, e os explícitos compromissos de reposição dos salários, rendimentos e direitos roubados, incluindo nas prestações sociais, se houver uma opção de uma política orçamental de combate ao despesismo, à despesa suntuária, baseada numa componente fiscal de aumento da tributação dos dividendos e lucros do grande capital e de alívio dos trabalhadores e das micro, pequenas e médias empresas. Portanto, uma política de defesa e recuperação dos serviços públicos, em particular nas funções sociais do Estado, a assunção de uma política soberana e a afirmação do primado dos interesses nacionais. E, portanto, isto também, diga-se de passagem, é inseparável. A recuperação do país, o corte com o seu afundamento, o impedir um novo alcance a adquirir, isto é inseparável da demissão do Governo, da derrota da política de direita, que digamos que está intrinsecamente ligada a este caminhar para o abismo, para o desastre nacional. E, portanto, aqui, aquilo que se anuncia para 2014 é um roubo no salário dos trabalhadores e às pensões de reforma, mais um assalto às reformas previstas diretamente da contribuição extraordinária, na verdade, a imposição de TSU aos reformados. Já ficou clara a sua opinião, já enumerou uma série de fatores que o fazem levar a crer que não concorda com a política do atual governo. Muito obrigada pela sua participação e pela sua opinião. Nos últimos minutos do programa vamos então dar a oportunidade ao Carlos Vaz, nosso convidado, professor de Economia, Carlos Paz, peço desculpa, professor de Economia e nosso convidado para dar resposta ainda a algumas questões que importa esclarecer. Este último telespectador deixou aqui várias questões no ar e eu destacaria uma. Ele fala num 1,5 milhão de desempregados, sendo que a taxa de desemprego tem vindo embora ainda seja muito alta, tem vindo a reduzir nos últimos trimestres. O desemprego é ainda um dos principais fatores que pressiona a receita de IRS? Sim. Sim, e eu vou começar pelo fim da sua pergunta. O tema da taxa de desemprego, aliás, na última vez que estive neste mesmo estúdio, tive a oportunidade de dizer exatamente o mesmo. Eu tenho seríssimas dúvidas, mas muito sérias dúvidas mesmo, sobre a descida da taxa de desemprego. E vou explicar porquê. Todos os modelos económicos que nós usamos nas aulas, na investigação académica, no que quer que seja, e também os modelos estatísticos, igual,
estão neste momento a produzir resultados muito estranhos. E estão a produzir resultados muito estranhos por uma razão muito simples. Nunca foram testados ou nunca ocorreu uma situação em que tínhamos uma crise que se prolonga há tanto tempo. Esta começou em agosto de 2007. As pessoas não se lembram, mas começou no dia 7 de agosto de 2007, com o primeiro estouro do subprime nos Estados Unidos. E, portanto, já são quase 7 anos que levamos disto. E o que acontece é que os modelos económicos não estão preparados para séries tão longas. Acontece o mesmo com as estatísticas. Vamos lá ver. O que é que conta como desempregado para o INE? É o INE que faz as estatísticas de empregados. O que é que conta como desempregado? Uma pessoa que responda a 3 circunstâncias. A primeira, não tem emprego. Está certo. A segunda, está disponível para trabalhar, porque pode, por exemplo, estar de baixa médica. E, portanto, se está de baixa médica, não conta como desempregado, apesar de não ter emprego. E a terceira questão é, procurou ativamente emprego no último mês ou não? E se não procurou emprego no último mês, já não conta como desempregado para o INE, conta como inativo, não conta como desempregado. O que é que isto quer dizer? O que quer dizer é que nós temos neste momento pessoas que estão há 15, 20, 30 meses desempregados. E, portanto, ao fim de 15 ou 20 ou 30 meses desempregado, 36, 40, a pessoa já não vai procurar emprego todos os meses. Não vai. Positivamente não vai. E, portanto, quando lhe perguntam se foi, eu este mês não fui. Não fui, já não estou desempregado. Independentemente de ter procurado até de forma ativa no mês anterior. Exatamente, desapareceu das estatísticas. E, portanto, eu tenho muito sérias dúvidas relativamente às estatísticas do desemprego. Assim como, e também tive a oportunidade de o dizer aqui já uma vez, o tema dos mini-jobs. Os mini-jobs são uma coisa que na lei alemã existe, na lei portuguesa não existe, na lei alemã existe mesmo com este nome, mas em Portugal, embora não existam na lei, existem na prática hoje em dia, que é as pessoas que são contratadas para trabalhos temporários. Pequenos trabalhos, 2 horas por dia, 3 horas por dia, e que ao fim do mês recebem 150, 200 euros. Já não contam como desempregados. E, portanto, estes não contarem como desempregados faz muita confusão. Este tema do desemprego é um tema muito, muito complexo, que é muito simples. Bastava fazer um exercício elementar, que é o seguinte. Se, em Portugal, metade dos desempregados, não é todos, é metade dos desempregados, tivessem neste momento emprego com salário mínimo, nem sequer estou a falar de um brutal emprego, emprego com salário mínimo, o IRS que eles geravam, mais a TSU que eles geravam, era suficiente para equilibrar as contas da Segurança Social e suficiente para pôr o nosso déficit no zero. Ou seja, o nosso problema está exatamente no desemprego. Não tem mal lado nenhum. Se metade, não é preciso todos, metade deles trabalhassem a salário mínimo, portanto, a ganhar 500 paus por mês, portanto, se metade trabalhassem a salário mínimo, os impostos que colheríamos daí, os diretos e os indiretos, portanto, os IRS e depois o IVA, porque vão consumir. Quando receberem dinheiro, consomem e, portanto, tem o IVA sobre o seu consumo. Ou seja, é sobre isto que o Governo devia estar preocupado, é sobre isto que os políticos deviam estar preocupados. Ou seja, nós temos 2 problemas em Portugal. Temos uma despesa descontrolada, por mau funcionamento da máquina-Estado, e mau funcionamento da máquina-Estado, em alguns casos, eu não lhe vou chamar a palavra corrupção, mas vou-lhe chamar qualquer coisa menos parecida. Cinzenta. Portanto, há muito dinheiro que se perde, é um tubo pelo qual se perde muito dinheiro. O que entra deste lado não é o mesmo que sai daquele, pinga muito ao longo do caminho. E, portanto, temos um problema sério na despesa e temos um problema seríssimo no desemprego. E vamos discutir o IRS também, pronto, ok? É ano de eleições, também faz sentido. Carlos Passos, muito obrigada pela sua presença e pela sua análise nesta Assembleia Geral. Até uma próxima oportunidade. Antes de terminarmos este programa, damos-lhe conta ainda da votação que esteve a decorrer ao longo do dia de hoje no site do Económico, em www.economico.pt. Em resposta à nossa questão sobre se o IRS deve descer em 2015, 79% dos votantes responderam sim, 21% respondeu que não. Portanto, a maioria das pessoas que votou neste inquérito defende que o IRS deve descer em 2015, tal como Paulo Portas voltou a sugerir. Então, o ponto final deste Assembleia Geral, que como habitualmente regressa amanhã, pouco depois das 5 da tarde aqui no ETV. Já a seguir, todas as notícias atualizadas no Grande Jornal. Boa tarde, até amanhã.